uma grande alegria ter com a gente essa noite o doutor Cláudio Junqueira. Doutor Cláudio Junqueira, além de grande amigo, é o atual coordenador do Serviço Retina do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, excelente retinólogo. Doutor Cláudio, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Podemos começar. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite. Muita honra que a gente vai passar um pouquinho da nossa experiência. Fica bem à disposição aí de vocês parar a aula na hora que vocês quiserem, tiverem dúvidas. É só me falar como, porque aqui eu estou só com a tela, né? Não sei nem se eu estou centrado, mas está com a tela aqui da apresentação. Qualquer coisa que tiver errado aí na apresentação, Lu, você para que eu volto, tá joia? Sim, mas está perfeita a tela. Então tá Pode. joia. Jacques, obrigado. Todos vocês aí do Hilton Rocha, muito obrigado pelo convite. Então, agradecer aqui meus fellows, né, a Canedo, Vinícius, Liari, todos que me ajudaram aqui. E aí, quando eu for lembrando de algum caso que eu for apresentando aqui, eu passo para vocês também. Nós que agradecemos aí sua presença, viu, Cláudio? Obrigado viu, Jacques? Pela sua disponibilidade. Show de bola. Então, vamos começar. O assunto que pediram para eu falar foi descolamento de retina. Então, realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, eu preparei uma aula onde tinha residente, fellows, né? Então, a gente vai seguindo aqui. Se ficar muito básico, me desculpa, é só falar para ir andar mais rápido, mas nós vamos juntos aqui. Então, o descolamento de retina, o que é? A separação da retina neurosensorial do epitélio pigmentado da retina pela presença de fluido subretiniano. A gente subdivide os descolamentos em três: regmatogênico, tracional e exudativo. Geralmente, ele cursa com baixa de acuidade visual e leucocoria. 50% deles é regmatogênico e que cursa com fotopsias e floaters. O diagnóstico geralmente é feito pela oftalmoscopia binocular indireta, pelo ABI, ou biomicroscopia de fundo. Dependendo se tem transparência ou não, a gente lança a mão da ecografia, mas geralmente a gente faz, como eu vou passar aí para frente, uma avaliaçãozinha multimodal, né? Então, a propedêutica, a gente, como eu acabei de falar, hoje a gente está tentando, começando a substituir o Scappings pela retinografia panfundoscópica. Dependendo do descolamento de retina, é muito importante fazer a angiofluoresceionografia, o OCT, o ultrassom e a autofluorescência cada vez mais nos ajudando aí, né? Importante na avaliação da periferia do paciente, sempre olhar a periferia, né? Então, quando eu falei que a gente está começando a substituir, alguns colegas já substituíram, é porque realmente a qualidade da imagem da retinografia hoje panfundoscópica está cada dia mais legal. Então, ela já está pegando, pontos que a gente não está vendo com mais conforto para o paciente, algumas vezes não precisando nem dilatar. Então, fazer esses exames todos é muito importante para você chegar no diagnóstico diferencial daquele paciente, saber direitinho qual diagnóstico você está dando. Para fazer essa propedêutica toda, é muito importante no acompanhamento clínico e cirúrgico e na decisão terapêutica também, qual vai ser a conduta que você vai ter para aquele paciente. Então, começando com o descolamento de retina regmatogênica, lembrando que são três, O descolamento de retina geralmente tem essa característica aí, isso é um desenho esquemático, Aqui há uma retinografia, Vocês vão ver a diferença de uma retinografia normal para panfundoscópica. O regmatogênico, ele dá em a frequência dele 1 para 100 mil indivíduos ano. Como eu coloquei, 50% dos descolamentos são regmatogênicos. Ele sempre tem que estar associado a uma rotura, a um rasguinho retiniano, Que são
dá o rasgo, consequência de uma tração vítrea em áreas de adesão vitro-retiniana espontânea ou traumática, associada à área de afinamento na retina periférica subjacente. Então, para se ter o descolamento, além do rasgo, precisa ter a tração. Então, geralmente, essa tração ocorre quando? Quando ocorre a cinérese do corpo vítreo. O vítreo liquefeito, também com a tração, entra pela ruptura, causando descolamento. Então, só para ter uma ideiazinha da frequência, 60% temporal superior, 15% nasal superior, 15% temporal inferior e o menos frequente nasal inferior. 50% tem múltiplas rupturas, mas elas geralmente estão no mesmo quadrante, né, a menos de 90 graus um do outro. Os míopes representam aproximadamente 10% da população e 40% dos descolamentos de retina regmatogênica são em míopes, né, com a degeneração em ferradura, né, na maioria dos casos, ou seja, precisa realmente da tração, podendo ter a degeneração em LEDs, geralmente em alto míope. A snail track é menos comum para se ter o descolamento, atrofia coreo-retiniana difusa, né? Pode-se ter o buraco macular, um descolamento regmatogênico pelo buraco macular, e então a gente precisa realmente dessas duas questões, né? O, a ruptura retiniana, né? Uma degeneração retiniana associada à degeneração vítrea e descolamento vítreo. Os sintomas, né? Em 60% dos casos, o paciente tem sintomas antes de ter o descolamento de retina, porque mostra justamente quando se tem o rasgo, né? Se tem a ruptura, né? Então, são fotopsias, entomopsias e os floaters no descolamento vítreo. Após instalado o descolamento de retina, ele vai causar o defeito de campo. O paciente chega falando que está perdendo visão num dos campos de visão, né, pela disseminação do fluido subretiniano. E, geralmente, só por causa dos residentes, né, é o contrário. Né? Se o descolamento mais comum é temporal inferior, ele vai perdendo o campo nasal inferior. Né? O quadrante em que o defeito do campo é observado pode ser útil na determinação da ruptura retiniana. Por que essa observação? Geralmente o paciente já chega, né, com descolamento talvez mais, né, há mais tempo. Aí você pergunta, aonde que começou a mancha? Naquele lugar ali, provavelmente é onde tinha a rupturinha, né? A perda da visão central é quando esse descolamento atingiu o polo posterior, né? No descolamento regmatogêneo, a retina fica com configuração convexa, uma leve aparência de enrugada, então vocês veem nessas duas fotos. Quando você pede para o paciente mexer, geralmente, quando é mais recente, há essa movimentação ocular aí, né, o movimento em onda da superfície da retina. A pupila de Marcus-Gall, ou seja, você joga a luz, a pupila dilata. Geralmente a pressão está reduzida, né? Você vai juntando os sinais e os sintomas para você formar o diagnóstico, né? Logicamente, isso aí é uma gama de sinais e sintomas que tem outras patologias também. Pode ter uma irite, no fundo de olho tem a poeira de tabaco, né? E é onde você vai geralmente localizar. Nessas fotos ao lado, um descolamento de retina, né, com a rupturinha, um descolamento de retina na retinografia, e a ultrassom, dependendo do corte que você faz, ele mostra essa linha de hiperrefletividade que tem, dependendo do tempo que tem o descolamento, o movimento que eu falei. Então, por que eu estou tocando no assunto de descolamento dependendo do tempo? Né? Quando ele é mais antigo, né, há um afilamento daquele descolamento, né, quando você cerca, ou então, de repente, tem um DR antigo que nunca foi tratado, né?
Então, pode ter um afilamento retiniano, né, com atrofias. A formação de PVR pode estar associado tanto EP quanto subretiniano. Pode aparecer os cistos intrarretinianos, esses cistos são patognomon de um descolamento mais antigo, e essas linhas de demarcação mostrando, né, a resolução espontânea, né, é como se ele tivesse feito um laser, né, que é uma demarcação subretiniana, ela pode começar a aparecer depois de 3 meses, geralmente na proliferação das células EPN, na junção da área colada e descolada, né? Então parece realmente uma linha de laser. Você pergunta, você já fez laser? Ele fala não. E aí você começa a ser, né, perceber que é mais antigo e geralmente inferior. Em relação às roturas, né, a rotura com tração vítrea é a mais perigosa do que o buraco operculado, né? Alguns autores falam até que o buraco operculado não é predisponente a descolamento de retina, né? Mas, né, você acaba não, quando você tem o buraco operculado é porque soltou a tração, então você não tem um das causas mais importantes, que é a tração para desenvolver o descolamento, né? Os superiores, eles evoluem mais rápido, porque a hora que entra o líquido subretiniano, ele aproveita da gravidade, vai descolando mais rapidamente, né? O acúmulo de pigmento ao redor da rotura indica que a rotura é antiga e menos perigosa do que uma rotura recente. Por isso que a gente faz o tratamento profilático de algumas degenerações, né, no sentido de tentar evitar com que nessas áreas, quando ocorrer a tração, ocorrer o descolamento. Então, geralmente, a gente faz o tratamento profilático em degenerações em LEDs, né, e pigmentações equatoriais. Isso é muito discutível, tá? Assim, eu estou falando de tratamento profilático, não de tratamento de rotura é, é, em quando você tem a ruptura e ferradura, né, com a tração ali já quase que não é profilático, né, já é um tratamento mesmo, né? Na alta miopia, quando você tem essas degenerações em LEDs, na afasia e na pseudofacia, geralmente algumas escolas sugerem fazer o laser. História familiar de DR, descolamento no olho contralateral, síndrome de Marfan, Stickler-Ehlers-Danlos. Cada vez menos a gente tem feito laser profilático nesses casos. Sobre as rupturas, a causa de insucesso, né, que acaba descolando, é o tratamento inadequado das lesões, ou seja, você não consegue cercar a lesão toda, ou quando você faz o laser naquela lesão, acaba ocorrendo uma lesão distante do laser que você fez, a formação de novas roturas. Então, geralmente, não fazem degeneração microcistóide, flocos de neve, paving stones, favo de mel nas drusas. Isso aí é de escola para escola, tá, gente? Então, num rasgo como esse aqui, né, o laser já não é profilático e não vai adiantar fazer, né? É um rasgo gigante. Vocês veem a diferença, né? Como a gente consegue numa fotografia, você consegue fazer um mapeamento bem bacana do paciente, onde você consegue ver as, o rasgo gigante e pequenas roturas na borda dela. Aqui já é um caso onde você vai para a cirurgia. Eu vou mostrar um caso mais para frente, na hora de falar de tratamento de uma vitrectomia nesses casos. Esse caso é interessante, né? O doutor Frederico que me mandou um caso de Marfan com os LEDs já pigmentados, aí, já tratados espontaneamente. Esse é um outro caso interessante, né, onde tem o nevus com a presença de neovascularização, né, ali temporal, e se você olhar no lado nasal, na foto à direita, você vê um LEDzinho pigmentado, né, aqui mostrando com mais facilidade na autofluorescência. Então, passando para o descolamento de retina tracional, você quer um esquema, um desenho esquemático, né, que é muito interessante para vocês verem como é que é, né? Vocês
a gente puxa a retina através da tração vitreomacular. Então, o vítreo começa a contrair, começa a puxar a retina e começa a fazer esses desenhos aí. Pelo ultrassom, a gente vê claramente isso. Quando ocorre? Nas retinopatias diabéticas de prematuridade, na proliferativa da anemia falciforme, em traumas penetrantes podem ocorrer também. Então, já é uma complicação tardia, muitas vezes grave, né, da retinopatia diabética, com uma contração progressiva de membranas fibrovasculares sobre as áreas de adesão vitreoretiniana. Então, onde tem mais adesão é onde geralmente vai ocorrer a contração, podendo ter tração tangencial, antero-posterior ou em ponte, né? Não, o diferencial quando você vê é que geralmente não tem a fotopsia nem as moscas volantes e a mobilidade retiniana geralmente não tem, né? Não há aquela movimentação líquida que ocorre no regmatogênico. Então, aqui agradecendo o Dr. Mauro, fazendo uma homenagem ao Dr. Mauro Goldman, né, que fez esses desenhos aqui bem interessantes. Então, numa retinopatia diabética, né, aí está um vaso, tá desenhado pelo Mauro, onde o paciente começa a perder, né, nas células endoteliais tem esses laranjinhas que são os pericitos, né, ele vai perdendo as junções, né, as adesões às células, formando esses beadings, que são as tortuosidades, onde vão aparecer os microaneurismas, e depois pode ocorrer uma oclusão vascular, né, aí nós vamos ver a diferença dos dois, né, então dando a má perfusão. E aí, com a má perfusão, pode ocorrer a neovascularização e, nos casos microaneurismas, vai ocorrer a exsudação através dos microaneurismas, levando a edema, né? Então, aqui é um caso onde a gente vê na setinha os pericitos e o microaneurisma, né, numa microscopia aí. Já que na oclusão vascular vai ocorrer o estímulo através do fator de crescimento, vai ocorrer a má perfusão e o estímulo da neovascularização, né? Então, no isquemia do Mauro, neovascularização, ocorre o descolamento vítreo, vai puxar essa neovascularização, vai sangrar, isso vai sendo absorvido, vai sangrando, vai dando atração vitro-retiniana e ocorrendo o descolamento de retina. Então, nesse esqueminha, nessa parte que eu passei, vai ter pelos microaneurismas a exsudação e o edema, né, podendo ocorrer um descolamento seroso ali, mas o que a gente está falando é um descolamento através da isquemia, neovascularização, tração e ocorrendo através da hemorragia vítrea, né, de repetição ali, o descolamento tracional, a formação de fibrose, né, do tecido fibrovascular e ocorrendo o descolamento de retina. Então, aqui dois exemplos, né, de um descolamento bem grave de retina, mas eu vou mostrar mais para frente para vocês o tratamento, tá bom? Então, passando agora para o terceiro descolamento, que é o descolamento de retina exudativo, que vai geralmente ocorrer através de alguma lesão que vai exudar, ou veíte, alguma coisa diferente. Não tem nem tração, né? Pode ocorrer associados, tá, gente? Os descolamentos, mas não vai. O descolamento ele vai ocorrer pela exudação de uma lesão que a gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Então, são menos comuns, né? Desordens subretinianas que lesam o EPR, né? Aí vai ter a passagem do líquido da coroide para o espaço subretiniano. E as causas mais comuns, como eu falei, são os tumores, né? Melanomas, hemangiomas, as metástases. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Doença de Arad, esclerite posterior, que é a parte, né, de uveíte, né, e atrogenia, neovascularização subretiniana, DMRI vai ter os descolamentos, né, o descolamento
né, de uma serosa central, por exemplo, também. Né, a fotopsia, ela geralmente está ausente, né, os flashes, os defeitos de campo visual, ela é súbita e progride rapidamente, por causa que esse descolamento ele vai estudando com essa quebra, né, na barreira hematocular. Então, a retina descolada, ela é convexa, sem rupturas e sem movimentação. Ela é lisa e sem rugosidade, como eu mostrei no regmatogênio, né? Então, ela não vai ter atração, nem vai ter o movimento do regmatogênio. O fluido subretiniano pode ser tão abundante que pode chegar a tocar na cápsula posterior do cristalino. Então, aqui alguns exemplos, né, de tumores levando ao descolamento seroso. E aí eu vou dar alguns exemplos nossos, né? E é interessante, gente, vocês terem isso na mente, né? Vocês terem sempre a possibilidade de examinar o paciente, não vai com muita, né? Os fellows querem operar logo, poxa, estou mandando um descolamento aí para você, não sei o que, pode mandar que a gente já está operando, vai anestesiando e vai operando, sem examinar direitinho, você se perde. Esses dois ou três próximos exemplos aqui, chegou para a gente operar como descolamento regmatogênico. Ah, é fácil agora que foi feito, né, a panfundoscópio, que mostra a lesão ali separadinha, né, o melanoma separando direitinho, depois a gente faz a anjo e mostra ali a característica do tumor, né, que aí no caso é o melanoma. Então esse aqui, por exemplo, traz mais confusão ainda, né, que é o melanoma, né, que vocês veem na área nasal aí, com o descolamento de retina inferior, né? Mesma coisa aqui, né, já temporal inferior com o descolamento subjacente. Então, o colega que não mexe com retina, ele olha isso aqui, descolamento, mandar para o meu retinólogo que ele vai operar. Então, não é sempre assim. E aí tem até lesões que trazem ainda mais dificuldade de diagnóstico, né, que é o descolamento, o melanoma que teve a necrose tumoral, então você está acompanhando uma lesão, ela diminui. Como assim o melanoma diminui? Diminui pela necrose tumoral, né? Podendo sangrar. Aí você fica mais confuso ainda, né? Nesse caso aqui foi feita a bracterapia com sucesso anatômico, né? O melanoma pós-bracterapia. Esse caso é um caso super legal, eu sempre deixo ele na aula, porque é um caso que em 2017 veio uma senhora que estava com uma lesão pulmonar, e essa lesão pulmonar não foi diagnosticado tumor, né? E ela, né, com quadro pulmonar onde o colega não diagnosticou, de repente ela chegou com essa lesão no polo posterior, e aí foi diagnosticado a metástase, e aí quando foi feito o diagnóstico de uma metástase no olho, foi feito o screening, então aquela lesão que não era diagnosticada como tumor pulmonar, foi feita a biópsia e aí dali que estava estadiando o tumor, como houve essa demora na negócio, ela foi com metástase, inclusive ocular, tá? Então ela foi fazendo o tratamento concomitante da parte pulmonar e da parte do olho. A do olho, ela acabou fazendo a braque, mas não teve sucesso, fazendo, acho que, se não me engano, a rádio, e não teve sucesso. E aí ela foi evoluindo com um descolamento cada vez maior, e aí acabou entrando em glaucoma neovascular e ficou um certo trauma nessa paciente. Passou de 2017 para 2020, então esse aqui é 2017 ainda, no olho esquerdo, tá? Aí ela me chega. Opa, peraí. Peraí que eu estou passando errado aqui, gente. Tô no olho esquerdo. Aí ela me chega agora em 2020. Desculpa, passei errado os slides. Ela me chega agora com uma metástase muito parecida, não querendo fazer tratamento com... Foi bracterapia que ela tentou fazer. Ela não quis fazer tratamento nenhum,
né? O que a gente tentou convencê-la é tentar fazer o, o, o Avastin, o anti-VEGF, né? Então a gente fez 3 sessões de alia nela, nesse olho direito, que era o olho único, tá? Mas vocês veem aqui, ó, depois de 2 alia, não houve melhora, talvez tenha havido até uma certa piora do quadro, né? Essa paciente eu perdi o contato, acredito que ela já tenha descansado, que era uma guerreira. Né, os diagnósticos diferenciais né, para os tumores é a retinosquise degenerativa, né, geralmente temporal inferior em ambos os olhos, descolamento de coroide, né, que pode trazer fotopsias, corpos flutuantes, uma baixa, desculpa, não cursa com fotopsias nem moscas volantes, né, mas dá a pressão baixa também, né? A síndrome de efusão uveal, né, que eu vou mostrar um caso aqui, é idiopática, mais em homens hipermétropes, né, dá um descolamento cílio-coroidiano, seguido pelo descolamento exudativo, que geralmente a gente trata com corticoide. Né? Então, esse é um caso, né, que além do descolamento de retina, vocês veem que ela também tinha, esse paciente tinha, homem, ele também tinha um descolamento de coroide. O descolamento de retina, junto com o descolamento de coroide, foi feito, né, uma anjo e uma endocianina, onde não mostrou muito porquê da efusão uveal, né? Você vê a anjo tranquila, mostrando descolamento somente, e não uma endocianina sem mostrar a causa. Né? Então, o prognóstico, né, de um descolamento de retina vai depender da causa, vai depender do tempo da doença, vai depender da extensão do descolamento e também da resposta do paciente ao tratamento. Então, o prognóstico, se em relação ao envolvimento macular, se não tiver o envolvimento macular, tem um prognóstico melhor, até 10 dias ou menos, um pouco melhor do que um descolamento mais antigo. Né? Tá um pouco relacionado à altura do descolamento, à idade do paciente, tá? Então, quais são os tratamentos? Né? Tem a retinopexia pneumática, que eu vou mostrar quando que a gente faz, a criopexia, a introflexão escleral e a vitrectomia, né? A introflexão com faixa, pneu, esponja, vitrectomia, podendo usar silicone, gás, junto com isso endolaser, perfluor, carbono. Muitas vezes a gente abre mão de fazer uma retinotomia, troca fluido gasosa, fluido, e aí vai. Né? Então, tem uma gama de coisas que a gente pode fazer pelo paciente. Né? Quando que a gente usa cada um, eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Retinopexia pneumática. Então, a indicação é um descolamento, ela é indicada quando é um descolamento superior, com rasgadura entre 10 e 2 horas, principalmente entre 11 e 1 hora. Né? Não maiores que 1 hora e não distante mais do que 1 hora entre si em relação aos rasgos, tá, gente? Ausência de proliferação vitro-retiniana, né? E também a gente geralmente não faz a retinopexia quando tem muita hemorragia, essas coisas, a gente não gosta de fazer porque vai acabar dando o PVR aí, tá bom? Os 2 gases que podem ser usados, geralmente quando eu faço pouco, tenho pouca experiência, mas faço com SF6, né? Por quê? Porque o SF6 só dobra de volume, o C3 ele quadruplica de volume nos 3 a 5 primeiros dias. Então você perde um pouquinho do controle em relação à quantidade, né? Você pode abrir mão, né, de usar o C3 quando o paciente é vitrectomizado, que ele tem uma chance maior de não aumentar a pressão, mas geralmente a retinopexia pneumática a gente usa o gás. Né? O SF6 é o que eu mais uso. Tratamento da ruptura, ela pode ser feita junto quando você coloca o gás, aí você pode fazer
com fotocoagulação a laser ou crioterapia, né? Geralmente, quando você faz no mesmo momento, né, e não faz a drenagem, né, é muito difícil você conseguir fazer com fotocoagulação naquele mesmo momento. Então, você pode colocar o gás e ir fazendo o laser cercando aquela lesão, ou, geralmente, é o que eu faço o gás e já faço a crioterapia, já trato a lesão, né? E aí, quando vem com introflexão, né, como eu vou explicar para frente, aí você pode estar associando. Então, aqui um caso de até um colega, não era a indicação principal, mas ele chegou no final do atendimento, né, com a queixa de um descolamento. Quando eu examinei, eu falei: meu Deus, você está com um descolamento aqui muito grande, ué. E era bem importante o descolamento. Então, a gente, mesmo sendo nasal, eu falei: quer fazer expliquei a pneumática para ele, ele falou: não, eu quero fazer o que menos foi invasivo. Aí ele ficou na posição de cabeça e a gente conseguiu segurar bem a retina. Hoje o paciente é 20/20 sem problema. Então, o que a pneumática pode fazer? Ele pode aumentar a pressão, né, muito cuidado, né, na hora de injetar o gás, para você não injetar subretiniano, mas mesmo dependendo do tamanho do gás, da rotura, o gás pode ir para trás, né, pode dar endoftalmite, muito raro, catarata, porque o próprio gás ele é um pouco cataratogênico, né, a turvação vítrea, pregas maculares, dependendo se o descolamento for até lá, você não vai ter uma troca fluido-gasosa, né, que você vai fazer a retina aplicar completamente, você vai aplicar a retina posteriormente, então pode dar essas pregas, né, com o gás. Você tratou aquela ruptura. Na hora de cicatrizar, pode trazer uma nova ruptura em outro lugar. E como eu expliquei, mesmo sem hemorragia, essas coisas, pode desenvolver o PVR, né, a proliferação vitreotiniana, e aí dar aderência e ter o redescolamento de retina. Lembrando que quando tem gás, a gente proíbe o paciente de fazer viagem com avião, né? Há outro tratamento, a introflexão escleral, como eu falei, pode ter esponja, pode ter pneu, pode ter associado os dois, né? A faixinha, né? Geralmente no hospital a gente usa faixa. Teve um certo descrédito à introflexão escleral, alguns colegas sempre usam, eu uso muito pouco, muito raro atualmente, né? Com é, a vitrectomia mais moderna, a gente tem usado cada vez menos a introflexão, né? Mas aí eu vou passar para vocês quando é mais indicado, por alguns colegas ainda muito utilizada ainda hoje em dia, né? Outros já não usam tanto, como eu falei, eu uso muito pouco. Pode estar só ela ou associada à vitrectomia posterior. Você pode suturar ou amarrar ao redor do olho um segmento composto de silicone, mas o mais importante é bloquear todas as rupturas que geraram o descolamento de retina. Por isso, desse desenho esquemático aqui, a qual você vai correndo atrás das rupturas e tem que ser bem colocado, né, este elemento introflexor, porque ele vai modificar os vetores de força no interior do olho. E aí faz com que a retina volte para o lugar e cole. Mas aí ela tem que estar bem posicionada onde tem as rupturas, porque ali você tem que diminuir a tração. Então, você diminui o diâmetro do olho, você diminui a tração, né? Você acaba diminuindo o vetor do vítreo, da força do vítreo, puxando aquela retina, diminuindo o diâmetro do olho, mas acaba aumentando o diâmetro. Você alonga um pouquinho o olho, por isso que acaba aumentando um pouco a miopia. Você vai fechar as rupturas retinianas por a posição do EPR à retina, você vai aproximar o EPR da retina neurosensorial. Alguns colegas gostam, eu, quando faço, eu gosto de fazer a drenagem,
outros colegas deixam essa posição através do gás, tá? Então, aqui, mostrando como fica a faixa no olho do paciente, você tem que fazer a amarra nos quadrantes e passar debaixo dos músculos, né? As complicações da introflexão escleral, como eu acabei de falar, você vai diminuir o diâmetro lateral do olho, mas você acaba alongando mais o olho, então dando uma indução de miopia. Você pode, dependendo se você apertar muito, levar uma isquemia de segmento anterior, pode levar uma pitose, uma celulite orbitária, hemorragia subretiniana pela drenagem, encarceramento da retina no local da drenagem, a introflexão posicionada incorretamente, aquilo que eu estava explicando, você tem que posicionar de acordo com a ruptura, né, nem posterior nem anterior, na ruptura, e aí que vem tamanho inadequado, e muitas vezes o olho rejeita aquela faixa e pode dar uma extrusão também, né? Então você chega com uma esponja querendo sair ali, ou a própria faixa, e podendo até dar uma necrose de esclera ali, com um quadro bem dramático, né? Então, hoje eu gosto mais de fazer a vitrectomia por causa disso, né? Você tem uma gama de coisas hoje que te permite fazer isso. Então, os vitreóficos, na época que eu comecei, era 400 cortes, né? Hoje chega a 10 mil, a 20 mil cortes, dependendo do vitreófico, né? Trazendo muito mais facilidade para você fazer. A gente hoje já está usando, né, o Ngenuity, então você vê uma tela muito grande toda a cirurgia, então você tem muita facilidade de poder fazer a cirurgia ali, né? Então você vê com muita facilidade. Então aqui eu vou ser um pouco básico, vocês me desculpem por causa da também tem muitos residentes que talvez não tenham nem visto, né, uma vitrectomia. Então começa você colocando um trocáter, você posiciona os três trocáteres geralmente temporal inferior, temporal superior e nasal superior, né? Então você acaba fazendo dessa maneira, você puxa a conjuntiva, põe o trocáter de maneira um pouco lateral e aí entra dentro do olho, tira o trocáter e põe a infusão, né? Então a vitrectomia ela pode ser primária ou associada, né? Então ela pode ser 23, 25 e 27, né? Cada vez menos a gente usa a quer dizer, acho que hoje nem tem mais, né, a vitrectomia 20 gauges, né? Hoje eu fiquei surpreso, parece que a Alcon vai descontinuar a 23 também, então nós vamos ficar só com 25 e 27, né? Acredito que em breve vai ter só isso mesmo. Mas as coisas estão melhorando, os equipamentos, na época que começou a de pequeno gauge, né, de pequena incisão, né, começou com a 25. Acho que ninguém aqui pegou, todos muito jovens, né? Então, o 25 era muito, os aparelhos eram muito moles. Então, assim, o vitreógrafo era mais flexível, a iluminação era flexível, então não teve a aceitação que eles queriam, aí acabaram desenvolvendo o 23, e hoje o 25 e o 27 têm desenvolvido com a mesma tecnologia, quer dizer, com a tecnologia até melhor, né? Então tem pinça, tem tudo hoje de 23, 25 e 27 que facilita muito, né, as cirurgias, né? Então, lembrar, né, que é 3,5 a 4 milímetros, 3,5 para o paciente pseudofásico, 4 milímetros no paciente fásico. A gente geralmente tem uma diferença entre o corte e a aspiração do fluido em questão de parâmetros, né? Você, para fazer a vitrectomia no corpo vítreo, você pode usar mais vácuo, né, com corte maior ou menor, dependendo como é que você quer fazer, mas se você usa um vácuo muito alto, se você diminui um pouquinho o corte, vai entrar mais vítreo cortando melhor. Já na periferia, né, já no shave, você quer um vácuo um pouco menor, com corte um pouco maior, para você não lesar
a retina. Então, você vai reaplicar a retina, né, com perfluorocarbono ou com a troca fluido-gasosa. Né? Alguns colegas não gostam muito de usar perfluoro devido à chance do perfluoro migrar para o, o espaço subretiniano. Então, já fazem a reaplicação com a troca. Né? Geralmente, a gente usa o laser, né, para fazer o tratamento da rotura, né? Mas dependendo se é muito periférico, a gente abre mão da crioterapia. Né? O tamponamento, quando necessário, né? Geralmente a gente faz ou com gás ou com óleo de silicone. O gás, quando você quer uma absorção mais rápida, você usa o SF6. Uma absorção mais longa, você usa o C3. O óleo de silicone para um tamponamento mais prolongado, paciente diabético, aqueles casos mais complicados com PVR muito alto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou, às vezes, passar mais para frente, mas é um caso que está um pouquinho invertida a imagem, mas é um caso com descolamento com uma ruptura gigante, onde você faz, né, toda a vitrectomia, né? Você corta bem toda a base vítrea e aí depois você começa a colocar o perfluo. Gentilmente você vai voltando a retina para o lugar dela, né? Então aqui você pôs todo o perfluo e aí começa a fazer o laser, né? Aplicando a retina e tratando todo aquele rasgo, né? E aí, né, aqui voltando um pouco a cirurgia. Então, você trata toda, geralmente nesse tipo de rasgo, a gente acaba fazendo toda o laser 360 graus, e aí você faz a troca fluido-gasosa, e aí você acaba voltando a retina para o lugar, né, de maneira bem bacana. Né? Aqui é a troca, para vocês verem como a gente faz, e geralmente no final a gente tira esse gás e põe o óleo de silicone. Né? Em rasgos gigantes, a gente põe o óleo. Então, para vocês terem uma ideia, o pós-operatório de um descolamento de retina, né? Depois, quando você coloca o gás, né? Você faz a Vitrec e coloca o gás, muitas vezes, aqui, ó, esse caso é interessante porque ainda tem um pouquinho de líquido inferior, mas você não vê a rotura. As roturas já estão todas tratadas superiormente. Então você pode aguardar um pouquinho mais que isso ali vai aplicar. Esse já é um pós-operatório, né, de uma vitrectomia em um caso até interessante. O paciente chegou conta-dedos, eu até vi esse paciente, deve ter o quê, umas 2 semanas, e a gente colocou óleo de silicone nos 2 olhos, evoluiu bem, mas a diferença de um paciente que não tem uma ruptura posterior para um paciente que tem a ruptura no olho esquerdo, não teve uma rupturinha posterior, é mostrado por essa área de sangramento aqui temporal inferior. Então acaba podendo ter um descolamentozinho seroso, mas que depois, quando a gente tira o óleo, a gente acaba aplicando. Esse é um outro caso, né? Já é um caso interessante, porque é um caso diferente de um caso de descolamento. É muito raro a anemia falciforme chegar nesse ponto de descolamento tracional. Então, é um caso interessante que você vai tirando as trações. Muitas vezes você pode fazer isso é, também na retinopatia diabética, mas na oclusão por anemia falciforme, geralmente é mais periférico. Então, no diabético, você faz menos isso, esses movimentos de tirar a tração com mais delicadeza no diabético, né? Na anemia falciforme, você pode ser um pouquinho mais agressivo. No caso, eu achei que tinha algumas dobras na mácula, achei que valeria a pena tirar a membrana limitante. A gente usa com auxílio de azul. Depois a gente volta a tratar a periferia, né? Os casos, né, das neovascularizações periféricas aí, você vai soltando elas e depois vai tratando elas
né, de maneira mais agressiva um pouquinho, né? Você vai tirando, eu não gosto de deixar os cotos, não, vou tirando os cotos também. Aí você pode ali comprimir um pouquinho para não sangrar, usar um pouquinho, aumentar um pouquinho a pressão. Faz um laser, no caso aqui eu tive que fazer um laser mais agressivo, periférico, né? Tinha muita lesão periférica. Faz a troca fluido-gasosa, né? E coloca a retinopexia pneumática. Né? No caso, eu tamponei com SF6. Né? O resultado foi um resultado satisfatório. Esse é o caso, né? Com uma visão boa, porque não teve uma lesão grande ali no polo posterior. Né? Então, teve uma visão de 20/30. Nesse caso aqui, é um caso que eu apresentei agora mais sem cortes, né? É o caso de hemorragia macular com descolamento inferior. Então a gente fez, né, toda a propedêutica, porque esse caso chegou para mim operar agora. Pô, vamos lá, descolamento de retina inferior, opera. Aí eu falei, não, tem um descolamento, né, hemorrágico inferior, né, vamos pesquisar isso melhor. Né? E a gente, opa, desculpa. Então a gente acabou pesquisando melhor, né? Eu tinha essa hemorragia extensa, fizemos a anjo, não conseguimos achar, né? Fizemos a retinografia para mostrar, né? A autofluorescência mostrando as áreas onde tinha o sangramento. Cláudio, está tendo algum problema com o seu som, está cortando um pouco. Oi? Tinha cortado o seu som, estava cortando um pouquinho. A Volta. gente acabou colocando uma música, a gente acaba fazendo as cirurgias com música, é super interessante, né? E aí a gente acabou editando com música e vamos ver se eu consigo diminuir um pouquinho o som. Tá bom assim, Lu? Peraí. Tá me escutando? Sim, estou escutando agora. Tá, diminuir um pouquinho a música. A Liara quis me agradar colocando uma alerta, assim, sabe? Aí acabou ficando mais alto do que a gente pode falar. Não A está gente ouvindo a tentou música, mas fazer também não essa está te ouvindo. cianina, ver se a gente achava pólipos, que é normal também alguns pólipos, né, ter essas hemorragias mais extensas. O ultrassom mostrou, né, essas áreas lobuladas, né, falando um pouco a favor, né, você vê os ecos não tão altos, falando um pouco a favor de hemorragia mesmo, subretiniana. Aí a gente acabou fazendo Doppler, né, ultrassom com Doppler, não mostrando atividade na lesão, nos deixando tranquilo para fazer. Não está dando para te ouvir, Cláudio. Volta um pouquinho. A gente não ouve nem a música, nem você. Cláudio, som não está saindo. Som não está vindo. Você Oi? não tá dando para ouvir a música, mas também não está dando para te ouvir. Volta só um pouquinho, por favor, para a gente. Então, Nesse deixa eu último passar caso, não deu aqui, para ó. ouvir. O ultrassom Ok. mostrando lóbulos, né, mostrando uma coisa mais favorável à hemorragia mesmo, tá? Uma endocianina não mostrando pólipos, o ultrassom com Doppler não mostrando atividade da lesão, tá? E aí a gente fez a cirurgia de catarata, fizemos a biópsia aspirativa no descolamento, fizemos uma retinotomia, aspiramos essa hemorragia subretiniana, eu vou deixar tocar, e aí aspiramos a hemorragia subretiniana, tá? Então, vou até essa é a catarata, bem densa, uma hemorragia vítrea. Aí tem uma hemorragia vítrea, vocês vão ver que a gente vai descolar bem o vítreo. Então, vocês vão conseguir ver o descolamento vítreo.
Aí, então a gente tirou a hemorragia e agora estamos tirando o vítreo que estava muito aderido. Fizemos uma pequena retinotomia para fazer a drenagem, fazer a biópsia através dessa retinotomia. Só parando que a gente acabou colocando, né, um TPA, né, na área macular, mas acabou sendo tão rápido que a gente acabou não pegando aqui na gravação, tá? Então, o TPA já estava agindo enquanto a gente estava fazendo isso aqui. A gente entrou nesse caso pensando em hemorragia, mas querendo fazer o anatopatológico, né? Se a gente ainda tinha a possibilidade de ser um melanoma, a gente queria descartar por completo. Então a gente fez a biópsia desse descolamento, a biópsia aspirativa, e depois da lesão macular, como eu vou mostrar adiante. Aqui vocês vão ver que a gente fez toda a cauterização inferior e vamos fazer uma retinotomia grande. Por quê? Porque nós vamos rebater essa retina e ir lá na hemorragia macular, tá? Então aqui a gente rebateu a retina e estamos aspirando toda essa hemorragia subretiniana. Isso aqui é atrás da retina, tá, gente? Soltou toda a lesão e a gente começou a aspirar. Isso aqui tudo a gente aspirou numa seringa para anátomo, tá? Aí o caso rola igual a outra cirurgia que eu já mostrei, né? Que vai fazer, a gente vai voltar a retina gentilmente com o Perflu, vai fazer o endolaser 360 e aí vai colocar o óleo de silicone. E aqui o caso que a gente finalizando o caso, a gente dá um pontinho e aí finaliza o caso. Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus, tô apanhando aqui. Peraí. Aqui a biópsia sem celularidade não mostrou neoplasia. E aqui a diferença, né? Do pré e do pós com a hemorragia, tá? Então, as complicações da vitrectomia, né? Uma catarata nuclear. Então, 90% vai desenvolver catarata, né? Nos primeiros 2, 3 anos.
pode elevar a pressão, né, glaucoma de ângulo aberto, né, um aumento de 10 a 20% de glaucoma de ângulo aberto nos pacientes que fizeram vitrectomia. Quando tem óleo de silicone, pode depositar subconjuntival, pode ter neovascularização do segmento anterior, roturas retinianas intra e pós-operatórias, né? A vitrectomia você pode causar uma rotura iatrogênica, descolamentos intra ou pós-operatórios, hemorragia vítrea recorrente, endoftalmite é muito raro, oftalmia simpática, tises, isso é um caso mais avançado, ceratopatia bolhosa, ou em faixa e edema macular cistoide. Então, aqui a catarata, né, que dá. Essa imagem lateral aqui de uma catarata estourar parece uma catarata subcapsular posterior. Muitas vezes é um enrugamento da hialoide anterior. Eu brinco que é a catarata que ela some, né? É a única catarata reversível. Por quê? Porque não é catarata, é hialoide anterior que enrugou, né, com gás e aí acaba depois ficando bom. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um paciente que ficou muito tempo com óleo de silicone. Então, na imagem à esquerda, a presença de óleo de silicone superior, né, a presença de neovascularização de íris na foto do meio aqui inferior e uma tise na foto da direita, né? Aqui só para trazer, né, uma comparaçãozinha da, do buckle com a pars plana e buckle, tá? Então, um resultadozinho mostrando a diferença dos dois. Então, em conclusão desse trabalho aqui, mostrou que nos pacientes que tiveram uma cirurgia primária de descolamento de retina, o esclerobuckle com vitrectomia resultou um resultado melhor de primeira cirurgia, né? Um retorno anatômico na primeira cirurgia, mais do que se for feita simplesmente a vitrectomia. Né? Nos pacientes fáscicos, um sucesso também maior de esclerobuckle com vitrectomia, e nos pacientes com pseudofacia, né, houve uma performance muito parecida, né? Então, isso tem uma explicação, né? Os pacientes com a pseudofacia, você consegue ir mais na periferia, né? Hoje, né, com as iluminações acessórias e com as a gente faz a depressão, né, e com esses sistema de grande angular, a gente consegue chegar na periferia mesmo nos pacientes fásicos, né? A maioria dos redescolamentos nesse trabalho acabaram acontecendo nos 3 primeiros meses e quando ocorre a aplicação da retina na primeira cirurgia, ela está associada a uma melhora visual importante, estatisticamente significativa. E o último slide aqui, né, para vocês, eu acho que é muito importante a gente ter, né, o consentimento do paciente, né, obter o consentimento do paciente, né, então a gente é vedado a gente fazer qualquer procedimento sem esclarecer e sem ter o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse consentimento para depois o descolamento de retina. Uma patologia grave e é uma patologia que nem sempre traz um sucesso visual, um sucesso anatômico que a gente gostaria. Então, isso é muito importante. Mas mais importante, né, do que isso é você ter um prontuário devidamente preenchido. Aquela primeira consulta, ela é muito importante, saber como o paciente chegou, qual a acuidade visual, em trauma principalmente, qual a acuidade visual, o que você viu, quais foram os exames que você realizou, né? Você vê que o paciente chegou aqui, né, estava com tumor, a gente não operou, a gente foi, quer dizer, operou depois, nucleou, fez bracterapia. Então,
cada tratamento tem que ser feito, mas ter ali no prontuário tudo bem escrito, bem completinho, né? E no caso de questão legal, eu acho que o mais importante é a relação médico-paciente. É a maneira com que você trata aquilo, é tudo que você fala no pré, no pós e principalmente no pré, depois no pós-operatório, principalmente no pós-operatório. No pré-operatório, os pacientes estão ali anestesiados, aquela situação não é uma situação que o paciente vai lembrar muito, por isso do consentimento. Mas o pós-operatório, você tem que falar com o paciente, né, que com gás ele não está enxergando, que teve um pouquinho de hemorragia, quais os prognósticos que vão ter, e vai trazendo a realidade de cada caso para o paciente. E aí sim você vai ter uma relação médico-paciente legal. Como eu falei, nem sempre a gente consegue, né, voltar a retina do jeito que a gente gostaria, e nem sempre a visão de maneira legal. Então, isso aqui é nosso grande barato, né? A gente. Neste momento, o céu está limpo e a temperatura. Ó, a Siri aqui também quis participar da aula. Então, isso aqui acho que é o legal, né, para todos nós aqui, para a Lu, né, para o Jax, né, ter vocês, residentes, aqui é a nossa turma de fellow que foi me ajudando a fazer essa aula e que foi trazendo cada vez mais estímulos para a gente estar aqui podendo ensinar vocês um pouquinho, passar da nossa experiência. A gente só está um degrau aí na frente de vocês. Como é que eu saio? Fernando, como é que sai da apresentação? Sai da apresentação. Só voltar tem, aqui. Tem o ícone ali, ó, parar a apresentação, azul embaixo. Parar a Isso. apresentação. Então, queria agradecer, Mariana, Luciana, né, não sei, o Jacques está aí ainda. Jacques está aqui. Jacques está aí. Apoio. Então, obrigado mesmo. E estou à disposição para qualquer dúvida. Convidar vocês, residentes, vocês que estão aí também na retina, se vocês quiserem ter uma tarde ou uma manhã de retina lá com o NG Noite, vocês vão ter uma visão muito parecida com o que a gente, igual, né? Na realidade, igual que o cirurgião tem. Então, é muito gostoso, né? Hoje, né, tivemos aí casos bem desafiadores, a qual esse sistema de grande angular e de 3D nos ajuda a ter uma visão muito legal. E agradecer mesmo o convite, o carinho com a gente aqui do hospital. Nós que temos que agradecer. Só uma observação, você está muitos degraus acima, tá? Você já subiu bem na escada, pode ficar tranquilo. E muito obrigada. E nós vamos aceitar, sim, a sua oferta de... depois a gente conversa dos residentes estarem lá, os fellows indo lá acompanhar. Se a gente puder, vamos conversar sim, né, Jax? Toda terça de manhã, toda quinta à tarde eu estou lá, é só me ligar. Eu passo a agenda, vejo quais são os casos, se são interessantes para você. Tem associado ali umas cataratas, mas que é legal para eles também ver umas cataratas de noite, porque você vê toda a sequência ali da catarata, mais ainda do que a retina, porque a retina tem hora que você sai um pouquinho daquela ordem cronológica que você imaginava, né? Porque ela nem sempre segue aquela mesma ordem. Mas a catarata segue a mesma ordem. Hoje a gente tem muita vitreca associada à catarata, né? E aí você vê ali toda a incisão, a rex, ainda a gente tem também, faz muito, tudo associado, né? Faz a cirurgia de catarata com Fenton Second, e aí põe uma lente tórica, vai para a vitrectomia. Então vocês vão ter um contato legal de como é gostoso você poder usar dessa tecnologia e poder ajudar o paciente. E acaba fazendo cirurgias, né, Lu, de maneira rápida, de maneira segura para o paciente, é muito gostoso. Mudou. Sensacional. Muito obrigada pela oferta. E vamos abrir para as perguntas. Vamos ver se tem alguém para perguntar. Ô, Cláudio. Diga. Parabéns aí pela aula, viu? Foi uma aula bem didática, é um assunto muito grande, né, para
falar sobre os 3 tipos de descolamento, né? E aproveitando aqui a presença de residentes e fellows, conseguiu de um nível básico a nível avançado, né? Conseguiu levar a aula de forma bem ampla e bem didática. Obrigado mais uma vez pela presença. E eu queria dizer só que, por enquanto, você soma, né, de forma interinstitucional, né, alguns outros colegas fazem questão de eliminar certos serviços, né? Então, eu vejo que você, ao invés de evitar que as pessoas, por exemplo, vá no centro oftalmológico, né, você soma, né, você convida, né, e a gente percebe que outras escolas elas preferiam de forma liminar, né, algumas outras escolas que seriam como concorrentes, né? Então isso é muito admirável da sua parte. Eu fico bem feliz que você veja que isso soma, né, para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Isso é muito bom ter o centro oftalmológico como uma escola parceira, né? E eu fico muito grato por isso. Eu vou aproveitar e vou fazer a minha pergunta. Eu até fiquei aqui assistindo sua aula, estou quase que perdendo a hora aqui da viagem, mas foi muito bacana. E eu queria te perguntar o seguinte: quando você opera um paciente jovem, fásico, né, e que quais são as suas maiores dúvidas em relação a você fazer ou não a facomulsificação, considerando o aspecto cataratogênico ou do óleo, ou do gás, ou de um possível toque? Quando que você fala assim, olha, é melhor tirar o cristalino, mesmo jovem? Então, claro, quando tem catarata não tem jeito, né? Aí já a escolha é bem fácil. Mas eu queria saber só de forma sucinta, assim, como que você decide, né, se você, num paciente jovem, com a ruptura na extrema periferia, se você acha que o cristalino vai atrapalhar, ou se vai ser com óleo de certeza, sabendo que 100% vai virar facomulsificação no futuro. Como é que você decide assim, o seu planejamento? Ô, Jacques, primeiro, né, eu acho que o ensinamento do próprio Hilton Rocha, né, do Instituto, do professor Hilton Rocha, né, acho que a gente tem que tentar unir os serviços, né? A gente está aqui, não adianta, eu não acho que nós somos concorrentes, eu acho que a oftalmologia em Minas ela é muito bacana, né? E hoje, né, eu acho que a gente tem a tendência a falar, né? No nosso tempo era melhor. Ô, gente, o mundo está maravilhoso, né? Essas mudanças que ocorrem no mundo, elas são sensacionais, né? Quem me dera quando eu começasse a ter tanta opção, né? Opção de ensino, né? A quantidade de aula que vocês têm a possibilidade de ter com online, né? Hoje de manhã eu comecei meu dia às 6h40 tendo aula, assistindo uma aula da da USP Ribeirão, né, com o Rodrigo Jorge, com o Francine, dois queridos amigos. Então, hoje vocês têm a opção de ter o ensino na mão. E a medicina vai mudar muito rápido, né? Então, eu acho que não adianta a gente querer concorrer, a gente tem que estar juntos, né? Porque eu falo muito e as pessoas não estão entendendo muito o que está acontecendo no mundo e as coisas estão caminhando para um lado onde vai ter automonitorização, onde as pessoas, né, daqui a pouco com o celular, né, vai tirar a foto do ACT deles lá e vai mandar para a gente, né, via remoto, e a gente vai resolver se vai fazer injeção ou se não vai. Então, não é só isso, né? As coisas estão caminhando para uma precisão, né? O diagnóstico vai ser feito pela gente ou vai ser melhor feito pela máquina? Qual vai ser a decisão que vai ser tomada pelo paciente? A máquina vai nos ajudar. A precisão do diagnóstico ela vai ser feita, talvez, por mais eu já estou velho, já estou atendo para caramba, mas uma máquina, quando une com inteligência artificial, une todos os diagnósticos do mundo inteiro, e um dia ela tem mais experiência que meus 25 anos. Então, muito mais, né? Então ela vai ter lá, e não esquece, né? Porque a gente esquece, né? Então, é muito mais. O mundo está vindo de maneira muito melhor. Agora, em relação à concorrência,
Eu vejo que até os jovens, eu me assusto com alguns movimentos que tem alguns grupos, inclusive lá no hospital, da gente querer fechar mercado fechando aquele serviço. Gente, a melhor maneira de fechar mercado é se preparar para o que está vindo. Pelo amor de Deus. É assistir a aula, é se preparar, é fazer as coisas de maneira diferenciada. A máquina nos ajuda, mas o ser humano tem o carinho, tem a maneira de ver, a maneira de olhar no olho. Ninguém vai tirar isso da gente, não. A máquina só nos ajuda, tá? Então, sempre, na minha opinião, que bom que vocês veem o centro oftalmológico como um lugar que pode estar sempre aberto para todo mundo. Quando eu comecei como presidente lá no hospital, há 10 anos atrás, nós éramos 7 em retina. Hoje nós somos 42 na retina. Eu acho que só aumenta, só melhora. Entendeu? Eu nunca perdi paciente porque tinha colega. Pelo contrário, fui dormir tranquilo porque tinha colega que podia assumir meus casos, viagem numa boa. Então, acho que as coisas, a gente tem que ter medo dos outros, não, pelo amor de Deus. A gente tem que trazer todo mundo bom. E quanto melhor, né? Quem me dera ter todos os dias um Jax lá no hospital, uma Lu lá no hospital, podendo trabalhar do nosso lado, podendo trazer mais pacientes e mais coisas. Então, desculpa o desabafo, já que você tem viagem, mas respondendo sua pergunta, a questão em relação a paciente jovem, eu geralmente, paciente jovem que tem cristalino, claro, se não for uma ruptura gigante, eu geralmente tendo a não tirar. Por quê? Porque se você deixa o cristalino ali e faz uma cirurgia no segundo momento, você avisa que vai dar catarata. Vitrectomia vai dar catarata, né? O gás vai dar catarata. Mas você pode associar ali uma lente multifocal, uma lente tórica, você pode ser um pouco mais preciso na sua cirurgia de catarata. Agora, se você tem que mexer muito na base, muitas vezes você abre mão dessa precisão da lente em prol de uma segurança maior para o paciente, para você tratar melhor a base vítrea. Então, isso é muito legal, né? Você trata, mas como eu falei, né? Você tendo ali uma chandelier e podendo deprimir o paciente, mesmo ele sendo fácil, você vai fazer uma base vítrea até de maneira muito legal, não sendo um caso complexo como uma ruptura gigante que eu mostrei. Você acaba precisando fazer a lente. Agora, o cálculo da lente com paciente descolado já é mais difícil mesmo, né? Então, eu até tendo a esperar fazer o primeiro momento com o cristalino ali mesmo. Até porque, né, Jacques, a gente que trabalha... Eu trabalho só com retina. Tem muito cataratólogo que me manda. Se eu começar a tirar as cataratas demais, o camarada vai parar de me mandar, né? Então, olhando aí o mercado, é bem isso mesmo. Obrigado, Cláudio, aí pela resposta e por tudo que falou. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Está convidado, né, Lu, para ano que vem já, né? Ah, claro, ano que vem contamos com sua aula novamente. Estou sempre à disposição. Obrigada. Mais alguma pergunta? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer, viu, Cláudio? Muito, muito obrigada aí pela parceria, pelas sábias palavras como se diz, agregar mais valor aí à nossa retina. E você falou muito sabiamente, acho que não existe isso. É o serviço pro bem comum de todo mundo. Falou, sabe? E eu sei que esses 25 anos que você faz isso, que você brilha cada vez mais. Muito, muito obrigada por nos prestigiar com a aula tão boa. Obrigado pela amizade, Ariadne. Eu que agradeço. Eu agradeço aí todo mundo. Tá, Lulu? Tá, joia. Acho que Fernando te parabenizou aqui pela aula brilhante, mas acho que pergunta não tem mais nenhuma. Alguma pergunta? Não, acho que não tem mais pergunta. Cláudio, brigadíssima, como sempre. Bom demais ter você como parceiro, como amigo. Desculpa, a aula é muito longa, porque a aula fantástica. Permite fazer essa aula mais longa e fica mais gostoso, eu acho. Aula fantástica, desde o básico até o super avançado. Sim, casos maravilhosos, parabéns. E todo mundo elogiando a aula aqui no chat. Obrigadão, viu? Um beijo. Obrigada por estar aí com a gente. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.